A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós vamos iniciar hoje os estudos do livro Triunfo Pessoal, falando sobre a introdução do livro, que a Joana de Ângeles passou para o Divaldo no final do ano de 2001. Então, desde aquele tempo, nós temos juntos conosco essa obra que pode nos ajudar muito. Exatamente por isso, porque nós estamos vivendo numa época em que muitas pessoas estão desanimando de viver. E algumas escapam da vida, ou pelo suicídio, ou pelas depressões, ou pela aquela letargia que não quer fazer nada, que prefere não ter nenhuma expectativa de vida. E aí vão levando a vida de uma maneira muito estranha, não aproveitando os grandes momentos que a vida nos oferece. Então a Joana trabalhou exatamente isso, uma proposta para que nós possamos triunfar pessoalmente, de uma maneira heróica até, mas que façamos isso. Nós estamos vindo de muitas encarnações, de muitos séculos, até milênios. E o que aconteceu? Provavelmente muitos de nós não soube aproveitar aquela oportunidade que tivemos. E daí que aconteceram os graves problemas que nos trouxeram à encarnação atual. Se nós estamos aqui nesse plano físico, ainda conturbado, ainda cheio de problemas sérios, ainda uma civilização não muito ajustada às leis de Deus, ou quase nada ajustada às leis de Deus, temos que entender que nós fazemos jus a isso. Infelizmente, é aquilo que nós merecemos por hora. Então, antigamente, haviam civilizações eram isoladas, as civilizações ilhas, que ficavam meio que escondidas ali, um grupo de espíritos iam encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando dentro de uma proposta cultural própria daquela civilização. Só que nos dias atuais, não, nós estamos vivendo uma civilização globalizada, onde praticamente estamos sendo uma única família, em vias de nos tornarmos cada vez mais próximos, pelos avanços que existem hoje das comunicações. Mas é preciso entender que se essa civilização globalizada ela traz benefícios, porque nós podemos compartilhar conhecimentos, vivências e tudo mais, mas também ela pode ser negativa, e a Joana vai colocar isso aqui. Então é preciso que pensemos assim, na verdade eu não estou mais sozinho, existe um mundo, eu vivo num mundo, e esse mundo chega à minha casa todos os momentos através dos noticiários, através de filmes, através de documentários, através de programas, de entrevistas. Hoje nós temos entrevistas sendo passadas na televisão de pessoas assim, de alto porte científico, filosófico. Então hoje nós temos isso em nossas mãos. Nós podemos assistir pela internet aulas de grandes universidades do mundo, como a Universidade de Yale, como a USP aqui no Brasil, e outras tantas. Então é aquele momento que o espírito precisa despertar e dizer assim, olha, eu tenho tudo isso, eu tenho toda essa possibilidade, para que eu vou ficar choramingando pelos cantos, achando que a minha vida é uma tragédia, que as coisas não andam bem para mim? Olha, é difícil sim, mas nós temos a proteção de Deus. Nós não podemos fazer dos nossos dramas uma tragédia, porque os dramas são necessários. Então, Joana começa assim, os notáveis avanços da ciência e da tecnologia não lograram ainda transformar o ser humano para melhor. Não obstante seja inegável o avanço da civilização, da ética e das estruturas sociais, as questões morais permanecem no plano secundário, quando deveriam ser vividas no cotidiano, e isso acaba induzindo as massas ao desespero e à alucinação. É importante falarmos aqui um pouco sobre moral. Tem pessoas que, quando você fala moral, a pessoa leva um susto, costuma até ironizar. Quem é você para falar sobre moral? Mas vamos pegar aqui o que significa essa palavra moral
numa síntese, super síntese mesmo, bem pouquinho, só para você ter uma ideia de início do que é moral. Então, para começar, a moral é o respeito que nós temos a nós mesmos. Então, se eu não me respeito, se eu não tenho uma moral, de alguma maneira, que me garanta uma postura social, que as pessoas vão me respeitar, que as pessoas vão confiar em mim, eu não vou conseguir fazer mais nada. Então eu tenho que aprender a me respeitar. Respeitar as minhas posturas, me respeitar enquanto ser social, respeitar a roupa que eu visto, não expor tanto o meu corpo. O Pedro, numa das cartas dele à comunidade, ele fala algo muito complexo. Ele diz assim: o corpo é o tabernáculo do Espírito. O que é tabernáculo? É o templo. O primeiro templo que foi criado lá pelos hebreus foi criado no deserto do Sinai, a mando de Moisés. Moisés recebe uma comunicação que ele pede para criar o tabernáculo. Você lê isso em Levítico. E dali, aquele tabernáculo se guardava, a arca da aliança se guardava a coisas muito puras, muito sagradas para eles. Então, o que Pedro vai dizer é que o nosso corpo físico guarda a essência, que é o espírito. E muitas vezes nós expomos esse corpo, ou deixando ele meio que desnudo, ou então com ações de bebidas e de comidas que podem prejudicar, de noitadas desnecessárias. E não é preciso começar a pensar nisso. Se nós queremos algo de principal para melhor, se não cuidarmos dessas pequenas coisas... mas a massa faz assim. Olha, o efeito manada foi muito bom quando nós estávamos lá no reino da racionalidade. Quando a gente não pensava, então um líder lá, dentro das atribuições que lhe eram dadas pelo grupo, né? Então ele conduzia a massa. Hoje não. Hoje eu estou dentro de um conjunto de pessoas, ou de uma cidade, ou de um estado, ou de uma nação, mas eu não tenho que seguir o que os outros fazem. Então eu tenho que começar a pensar em mim. Vale a pena isso? E Joana vai colocando aqui, olha, nunca houve tão grande irrupção de problemas e transtornos de comportamento como nesses admiráveis dias de telecomunicação e conquistas virtuais. Exatamente isso. Se nós temos tantas dessas possibilidades, nós temos problemas com comportamentos. Por quê? Não abrimos mão daquilo que queremos. É preciso saber o que nós queremos. Quais são os nossos desejos? Os nossos desejos, eles existem para cumprir a função de criar o prazer. Então, o desejo e o prazer não são dinâmicos. Eles necessitam de uma propulsão. E essa propulsão é dada pela vontade. Então, para eu realizar um desejo, eu tenho que ter uma vontade. Esse desejo vai me levar a um prazer. Que prazer que eu estou procurando? Será que é puramente o prazer daqui do plano físico? Eu já penso nos prazeres do mundo espiritual. Já pensaram, prezados amigos, como deve ser interessante quando você termina uma encarnação e você é recebido aí numa colônia dessas, com mais probabilidades de avanços espirituais, e ali você chega recebido, você tem já guardado para você um local para você ficar, para você trabalhar, para você estudar. Você vai começar a sentir de perto, na veia, aquelas palavras dos grandes mestres da espiritualidade. Vocês já imaginaram? Vamos pensar aqui uma situação, assentados na praça de uma grande cidade, todo mundo ali como no teatro de arena, e no centro um grande mestre da espiritualidade conversando conosco, dando informações que nós vamos precisar dessas informações. Então, se eu penso em alguma coisa nesse nível, eu tenho que começar a me capacitar aqui. Não vou viver aqui a vida de maneira que seja que as pessoas estão vivendo, para depois chegar no espiritual e querer isso. Então, temos que começar a pensar nesse outro prazer, ou nesse outro tipo de prazer também. Diminuídas as distâncias e aproximadas as criaturas, o medo, não obstante, domina grande parte da sociedade, associado aos fatores da agressividade e do horror que transformam a Terra em uma selva perigosa, onde a vida humana quase perdeu seu significado e se torna fácil de ser arrebatada pela volumosa criminalidade que banalizou os mais nobres sentimentos da existência e o próprio indivíduo. Hoje nós sabemos dessas mortes abruptas que acontecem a todo instante, mas Jesus disse assim, olha, é necessário que o escândalo venha. O escândalo é alguma coisa fora do eixo.
Mas, ai daquele por quem o escândalo vier. Então Jesus não disse, ai daquele que foi escandalizado. Por quê? Porque o escandalizado é aquele que está resolvendo seus problemas. Nós não temos ainda avanços para entender todas essas soluções de problemas. Então, quando a gente vê uma coisa grave aí na sociedade, alguém que matou em condomínio, matou muita gente ao mesmo tempo, estupros, essas coisas violentas que a gente vê por aí, bala perdida, briga de facções, né? Então, isso aí nós não temos ainda condições de falar só, isso aconteceu por causa disso. Mas temos uma condição, Deus está presente. Deus sabe o que está acontecendo e se Ele permite, porque é bom, é necessário, porque vai acordar tanto o espírito que foi escandalizado, para que ele resolva lá os seus problemas, que no decorrer desse livro nós vamos estudar, ou ele vai ajudar o escandalizador, mostrando para ele que aquela atitude não é uma atitude saudável. Então, Joana coloca, ceifam-se vidas nas ruas, em guerras não declaradas, mas de altas estatísticas destrutivas, com a mesma tranquilidade com que algumas nações ditas civilizadas aplicam a pena capital, a fim de se verem livres daqueles que eles pesam cruelmente na economia social e financeira, não logrando educá-los ou reeducá-los, permite-se o direito de matar, como se fossem geradoras da vida, em terrível desrespeito aos códigos de moralidade que preconizam para com os outros. Eu gosto muito de citar Platão, sabe? Quando se fala em criminalidades, em pessoas aceleradas, em espíritos aí de mentes homicidas. Então Platão dizia assim, olha, ao rebelde você corrige, ao ignorante você educa. Então se a pessoa é rebelde, se você mata essa pessoa, promove o desencarne dessa pessoa, ela vai para o mundo espiritual. Então, se aqui, enquanto ela estava viva entre nós, com o corpo físico, a gente podia se defender dela às vezes, e se ela vai para o mundo espiritual? Eu tenho como me defender? Eu não sei onde ela está. Então, a pena de morte não é uma solução. Vamos pensar seriamente numa outra possibilidade que esse livro vai nos dar. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, agradeço a sua permanência aqui conosco e vamos estudar juntos o livro Triunfo Pessoal. E se você não entendeu alguma coisa, você quiser fazer o seu comentário, olha, eu gostaria muito de receber a sua proposta, de receber aquilo que você achou, porque aí nós vamos aprimorando o nosso estudo. Então, por hora, eu desejo a vocês uma noite de paz e que vocês fiquem com Deus, fiquem com Jesus, para que Ele possa cada vez mais alimentar a sua alma com as propostas dignificantes da vida. Muita paz para todos vocês.